Bom dia! Estamos de volta para o estudo de mais um tópico da nossa lição. Hoje nós vamos estudar o segundo tópico da nossa lição, Imoralidade na Igreja. E o segundo tópico vem falando sobre Corinto. A pergunta A: por que Corinto era tão famoso pela imoralidade? No livro Atos dos Apóstolos, nos diz assim: bem no início dos trabalhos, nesse ponto da viagem, Paulo se viu rodeado por sérios obstáculos ao progresso da obra. A cidade estava quase totalmente entregue à idolatria. Vênus era a deusa favorita e muitos rituais e cerimônias desmoralizantes estavam ligados a esse culto. Os coríntios ficaram famosos, mesmo entre os pagãos, por sua imoralidade grosseira. Parecia não se importar muito com outros interesses, além dos prazeres e alegrias do momento. Então, a igreja se dividiu e também se afastou da essência e dos ensinamentos do Senhor. Por isso, ela foi entregue à idolatria e à imoralidade. Na letra B, a pergunta da letra B: até que ponto o ambiente pagão afetou a igreja de Corinto? Até que ponto? Até o ponto do pecado da fornicação. Em 1 Coríntios 5, de 1 e 2, nos diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios houve. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Ainda no livro Atos dos Apóstolos, nos diz assim: após a partida de Paulo, surgiram condições desfavoráveis. O joio semeado pelo inimigo cresceu entre o trigo e em pouco tempo começou a dar frutos maus. Foi uma época de severa provação para a igreja de Corinto. O apóstolo não estava mais entre eles para lhes despertar o zelo e ajudá-los nos esforços para viver em harmonia com Deus. E pouco a pouco, muitos se tornaram descuidosos e indiferentes, permitindo que gostos e inclinações naturais os controlassem. Aquele que tantas vezes os havia exortado a atingir elevados ideais de pureza e retidão não estava mais presente. E não foram poucos os que, na época em que se converteram e abandonaram os maus hábitos, acabaram de voltar aos degradantes pecados do paganismo. Letra C. O que o apóstolo Paulo declarou a respeito de um homem devasso da igreja de Corinto e como apresentou o motivo para afastar esse pecado declarado da comunhão da igreja? Vamos ler aqui em 1 Coríntios 5, 3 a 8. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.
Paulo havia escrito brevemente à igreja, aconselhando-os a não se unirem a membros que insistiam na devassidão. Contudo, muitos dos crentes perverteram as palavras do apóstolo, questionaram o que ele quis dizer e justificaram a própria desconsideração pelas instruções dele. Então, aqui terminamos mais um tópico da nossa lição. Que a graça de Deus esteja com todos nós e amanhã estaremos de volta para mais um estudo. Que Deus esteja com todos.